Olá, jovens, tudo bem? Professor Franzé Alencar, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos estudar Introdução às Funções, tá? Então, nosso conteúdo de hoje. Vamos ler aqui, ó. Na matemática, o conceito de função é inteiramente ligado às questões de dependência entre duas grandezas variáveis. Ou seja, nós dizemos que uma coisa, uma grandeza, ela depende da outra para ser calculada. Geralmente essas grandezas a gente representa por letras, na maioria das vezes, y e x. Nós dizemos que y é função de x. Y igual a f de x. Ou seja, para calcular o valor de y, a gente precisa do valor de x. O y depende do x para ser calculado. Nas funções, o x ele é chamado de domínio da função. E o y, que corresponde, né, a um valor que depende do valor de x, é chamado de imagem. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos para a gente entender um pouco melhor. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, no açougue, o quilograma de determinado tipo de carne custa R$ 26,00. O preço a pagar y é função da quantidade de carne comprada, que ele chamou de x. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela. Vamos analisar aqui, ó. Então, aqui na primeira coluna você tem a quantidade de carne, que é os quilogramas, e aqui o preço. Claro, se eu for chegar no açougue e perguntar, quanto é que deu o valor da carne? Tem que saber a quantidade de carne que eu comprei. Então, x é a quantidade de carne, y é o preço a pagar. Se eu comprar 1 quilograma de carne, então eu vou pagar 26 vezes 1, R$ 26,00. Se eu comprar 2 quilos, 2 quilogramas de carne, eu vou pagar o dobro do preço, 26 vezes 2, 52. Se eu comprar 3 quilos, 26 vezes 3, que fazendo essa multiplicação dá R$ 78,00. Se nós comprarmos 4 quilos, vai ficar, deixa eu colocar aqui, ó, 26 multiplicado por 4. Quanto é que dá essa continha? Ó? 4 vezes 20 vai dar 80. 4 vezes 6 dá 24. 80 mais 24 vai dar R$ 104,00. Pronto, a gente pode generalizar agora. Ou seja, para comprar, aliás, o preço da carne que eu comprar, que é y, vai ser 26 multiplicado pela quantidade de carne, quilograma de carne, que é x. Então, aqui você tem a nossa função y igual a 26x. Posso até escrever assim, ó, f de x é igual a 26 vezes o valor de x. Essa função aqui ela é chamada de função linear, porque no caso o y ele é proporcional ao valor de x. Tá? No caso aqui, diretamente proporcional, porque se o x dobrar, o preço vai dobrar, o y vai dobrar. Se o x triplicar, o y vai triplicar. Se o x for reduzido à metade, o y também vai ser reduzido à metade. Vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Olha só. Nesse segundo exemplo, nós temos uma indústria de brinquedos possui um custo mensal, né, de produção de equivalente a R$ 5.000, mais R$ 3,00 por brinquedo produzido. Então, gente, ó, novamente, então, o custo mensal de produção é equivalente a 5.000 mais R$ 3,00 por brinquedo produzido. Então, o custo aí, 5.000 mais 3 por brinquedo produzido. Determine a lei de formação dessa função, ou seja, a gente vai encontrar a fórmula e o valor do custo na produção de 2.000 peças. Olha só, vamos representar o custo mensal pela letra Y. Pode ser pela letra C, que é de custo, pode ser qualquer letra. É porque na maioria das vezes, bem na maioria das vezes, a gente usa Y e X para representar as grandezas, né? Então, o custo mensal é Y. 5.000 é o fixo, é o que tem que pagar, tá? Na produção. E vai pagar ainda R$ 3,00 por brinquedo produzido. A gente não sabe quanto é a quantidade de brinquedos produzidos, quantas peças foram. A gente pode chamar de X. Então, nós temos que Y vai ser 5.000, que é o custo fixo, mais
R$ 3 por brinquedo produzido. Se for um brinquedo produzido, seria 3 vezes 1. Se fosse 2 brinquedos, 3 vezes 2. 3 brinquedos, 3 vezes 3. Como são x brinquedos, então fica 3 vezes x. Tá aqui a nossa função. Aí você sabe, o y ele depende do valor de x. Então, posso escrever assim, f de x é igual a 5.000 mais 3x. Essa função aqui é chamada de função afim, tá bom? Bem, aí tem outra pergunta, aqui é a lei de formação dessa função. Agora nós queremos saber o custo, né, o y, quando ele produzir, quando tiver uma produção de 2.000 peças. Então, 2.000 peças seria a quantidade de brinquedos que é x. É só substituir, ó. Você calcula y é igual a 5.000 mais 3 vezes o x, que é 2.000. Aqui a gente tem que fazer primeiro a multiplicação, tá? Então, fica 5.000 mais 3 vezes 2.000 é 6.000. E 5.000 mais 6.000 fica R$ 11.000, seria o custo de produção quando se produz 2.000 peças, né? Ou seja, 2.000 brinquedos. Tá certo, gente? Então, vamos lá, para a próxima aqui, ó. Essa próxima aqui relaciona a geometria, tá? Um retângulo tem largura x. Tá aqui a largura dele, ó. Largura vai ser x. E o comprimento y. Aqui o comprimento, ó. E a área é de 24 centímetros quadrados, como mostrado abaixo. Determine a lei de correspondência que expressa o valor do comprimento y em função da largura x. Bom, aqui a gente teria que lembrar da fórmula para calcular a área de um retângulo, que é bem simples. A área do retângulo, a gente lembra que é pegar a base, multiplicar pela altura. Isso aqui nos vai fornecer a área. Ou então, a base ela pode ser chamada de comprimento e a altura pode ser chamada de largura. No caso aqui, a base, que é o comprimento, vai ser y. E a altura, a largura, vai ser x. Então, y vezes x. Isso é igual à área, que ele diz que aqui é 24. Então, isolando o y, o x está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 24 sobre x. Logo, a nossa função aqui ela pode ser escrita assim, ó. F de x vai ser 24 sobre o valor de x. Tá bom? Então, está aqui a lei de correspondência que expressa o valor de y em função da largura x. Pronto, jovens. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!